Saudações a todas e a todos. O assunto da nossa aula hoje ou são as revoltas regenciais. Compartilho desde já o PowerPoint com vocês. Chamado Vulcão da Anarquia. Então, vejam. Esse período da regência, em especial, é um período em que, vamos dizer assim, há uma reorganização das forças políticas. De um lado, aqueles que defendem a centralização de poder, de outro lado, aqueles que defendem a descentralização de poder. Isso está no seio das elites, né? No período da regência. Então, é um momento em que esses grupos políticos vão se insurgir. E, aproveitando essa desorganização, esse embate entre as próprias elites regionais e do governo central, governo regencial, a camada popular ou a população vai entrar no processo, aproveitando esse descontrole aí entre as elites, vai aproveitar esse momento para buscar as suas reivindicações. Então, nós vamos ter revoltas das mais variadas, sabe? E que colocaram, inclusive, em xeque a própria unidade territorial, né? Algumas delas propunham separação do Brasil, então, dividir o Brasil aí em vários países, né? Mas o cunho especial está em reivindicação de melhor qualidade de vida, de melhoria na qualidade de vida dessas populações que viviam escravizadas, semi-escravas, né? Regime de servidão, país aí com 90% de pessoas morando na zona rural, e esses trabalhadores e trabalhadoras, essa população altamente explorada, sem nenhum direito. Quer dizer, o governo não tomou nenhuma medida de cunho social. Então, é o momento que essas populações vão se insurgir. Nós vamos começar falando da cabanagem, que é considerada a maior revolta ocorrida no Brasil e nesse período. Então, a cabanagem era assim chamada porque ela foi protagonizada pelos cabanos, eram assim chamados aqueles ribeirinhos, mestiços, índios, negros, escravos, negros fugitivos, moravam ali na beira dos rios, às margens, na região do Pará. Então, era chamado de cabanos, moravam naquelas cabanas de palha. E é uma revolta de caráter popular, embora ela aproveite, né, os atritos entre a elite naquela região de Belém, especialmente os comerciantes, proprietários de terras, né, e de escravos. Mas a intervenção do governo central é uma, uma rebelião que vai durar aí de 33 a 39. Portanto, aí 6 anos de rebelião, né? Então, a situação do Pará é que, economicamente, o Pará vive da economia extrativa das drogas do sertão e da pesca. O que são drogas do sertão? Né? Aquelas plantas e condimentos, etc., colhidos ali, medicinais, etc., colhidos ali numa atividade extrativista na floresta, né? É a pimenta do reino, é o curumim, né? E outros, né? A pimenta. Eram populações, né?
maciçamente composta essa força de mão de obra no Pará, de negros, escravos, mestiços e índios. Esses índios já destribalizados, que viviam uma semi-escravidão, né, uma exploração semi-escravocrata. Então, o movimento eclode em 1933 sob a liderança de Batista de Campos, escrevi Batista, né? Tá? Batista de Campos. Batista de Campos. Em dezembro de 83, Lobo de Souza, um proprietário de terras, assume o governo provincial, né? Representando esse movimento de camponeses, né? Sertanejos. Dentro do movimento começam a surgir novas lideranças populares, né? Lobo de Souza é um proprietário rural, proprietário de terra. Destaque aí para as figuras de Francisco Vinagre, Antônio Vinagre, os chamados irmãos Vinagre, e Eduardo Angelim, um seringueiro, né? Então, com a entrada dessas novas lideranças, a revolta reafirma seu caráter popular e reformista, exigência de distribuição de terras, né, de participação política, melhoria nas condições de vida, maior acesso à justiça. Em 2 anos, depois de 2 anos, em 85, eles tomam a capital, né, Belém, onde o Lobo de Souza, percebendo, né, esse caráter popular e os rumos que tomava o movimento, ele resolve aliar-se às forças repressivas do governo central para combater, né, especialmente esses líderes populares, os Vinagres e Angelim, Eduardo Angelim. Então, ele é preso, é executado e assume no lugar dele. Félix Malcher, também proprietário. O Félix, da mesma forma, ele vai, né, se aliar à elite de Belém e vai apoiar o almirante Taylor, um mercenário, que foi chamado pelo governo central para combater o movimento revoltoso. Então percebam que eles já têm o governo da província nas mãos. Então, por um tempo, os populares tomaram o governo da província. Félix Malcher também é retirado, né? Francisco Vinagre é eleito presidente da província. Agora um popular, né? Um sertanejo. Mas lutas ali no interior do próprio movimento, que o movimento não tem um programa correto de reivindicações, coeso, né? Com a participação de todos. O governo central aproveita dessa desavença, esse descontrole entre os próprios revoltosos, e após uma violenta repressão, o movimento termina em 1839. Então, o saldo deixado no Pará é um saldo de mais de 30% de mortos da população, mais de um terço, né, dos 100 mil habitantes da província. Morreram cerca de 40 mil pessoas. Então, foi uma revolta extremamente violenta, né, e reprimida com mais violência ainda. Outro movimento que a gente vai falar simultaneamente aí, já é o movimento dos cabanos, surge a Balaiada, no Maranhão, de 1831 a 1841. Esse é um espaço de 10 anos que o Maranhão vive aquelas revoltas populares, insurreições, né, de escravos, de trabalhadores, sertanejos, uma briga política entre a elite que dominava o poder no Maranhão. Aproveitando dessa desavença entre a própria elite, insurge um movimento, né, chamado de os balaios. Né? Os balaios eram porque eram fazedores de balaios, de bambu. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a
população do Maranhão, de 200 mil habitantes da província, 90 mil eram escravos. E aí o restante aí, a maioria de sertanejos trabalhando em regime semi-escravo, escravista, né? Então, a rebelião toma bem um caráter popular com a participação de negros e sertanejos. Sob a liderança de alguns líderes, né, de Raimundo Gomes, Manuel dos Anjos Ferreira, e o chefe de um quilombo chamado Nego Cosme. Então, é uma revolta popular, de caráter popular, né? Em 1839, os balaios ocupam a vila de Caxias, que é a segunda cidade do Maranhão, tomam a cidade. Mas também não há uma unidade, há desavenças. Por exemplo, a questão do escravo, do Nego Cosme, tem restrições ao movimento, porque não se fala em abolição da escravatura, né? E as elites dominantes do Maranhão, aproveitando essa falta de unidade do movimento, apoia, né, em 1840, com a chegada do coronel Luiz Alves de Lima e Silva, depois o famoso Duque de Caxias, o governo central põe ele como governo da província do Maranhão e ele começa uma caça desenfreada, né, através de uma luta de milícias, né? Ele vai derrotando aqueles focos rebeldes, né? E em 1841, os revoltosos são derrotados. Há uma repressão extremamente violenta, especialmente das lideranças. A Sabinada, na Bahia, de 1837 e 38, essa é uma rebelião diferente, porque ela tem um movimento. Esse movimento é realizado por representantes da camada média da população, né? E defendia uma república. E é interessante que defendiam uma república até a maioridade de Dom Pedro, e a partir dali se tornariam monarquistas, né? Aceitariam o governo imperial de Dom Pedro II. Então, é uma rebelião que surge no seio da classe média, né? É liderado por um cirurgião chamado Francisco Sabino, por isso o nome Sabinada. Sabino e os revoltosos tomam o forte de São Pedro, e nessa época quem estava preso lá no Forte de São Pedro era o revoltoso, né, o líder Farroupilha, Bento Gonçalves. Ele foge, né, e volta para o Rio Grande do Sul e assume os controles da Farroupilha que estava ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Mas em 38 o movimento é violentamente reprimido e as lideranças mortas, presas, né? Então, durou pouco tempo. Também não há uma organicidade dentro desse movimento. E, por fim, a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, de 1835 a 45. Porque nós estamos falando de um período de 10 anos, tá, gente? Então, se difere das demais porque é um movimento que surge da classe dominante, os estancieiros, né? Contra justamente excessivo centralismo do governo central, né? Excessivo poder do governo central. Ora, o Rio Grande do Sul tinha uma economia voltada para o mercado interno. É o único de todas as províncias do país que tinha uma economia que não era agroexportadora. Então, a economia era voltada aqui para a venda no próprio mercado. Então, o charque, principal produto, né? Uma carne prensada, seca, salgada, o couro, né? A criação do gado moar, né? Burros e mulas, né? Que é o grande transporte desse tempo, né? Não tínhamos nem trem de ferro, nem nada. Então, era cavalo mesmo, né? Puxar as mercadorias e levar as carroças, né? Ou os navios, na costa, ou nos rios, onde era possível navegar, né? Então, mas o Rio Grande do Sul vivia o tempo inteiro ali, aquela região, foi uma região de agitação. Guerra Platina tinha acabado de
terminar, então, aquilo ali na região do, né, Uruguai com a Argentina, uma região de muita peleja durante a história. Então, esses gaúchos, de certa forma, têm uma certa experiência né, em confrontos militares. E esse charque, essa economia deles, vivia sempre sofrendo a interferência, né, do charque da região platina. Essa concorrência. O governo, quando tinha problema lá na região platina, o charque caía de preço, o Rio Grande do Sul acertava, os estancieiros gaúchos acertavam suas contas. Acabava lá as pendengas entre eles, produziam, aí o charque chegava mais barato aqui. No Brasil, o governo não intervia nisso, né? Então, os donos de charque pagando um alto imposto para o governo e não tendo a contrapartida de uma proteção de mercado para esses estancieiros. Lógico que esses estancieiros não, não percebiam, ou se percebiam, né, faziam-se de desentendidos, que o que na realidade tornava o charque deles caro era o fato de que era produzido sob mão de obra escrava. E escravo era caro. Lá na região platina, sob produção capitalista já, trabalho assalariado. Então a produção era muito maior escala. Então, podia concorrer com os preços do charque brasileiro. E não havendo uma proteção do governo central, esses estancieiros viviam sempre grande problema econômico. Então, eles vão se revoltar contra isso. Além dessas desavenças de caráter econômico, havia as desavenças de cunho político. Havia aqueles que apoiavam, na sua maioria no Rio Grande do Sul, apoiavam uma maior descentralização de poder, eram contra aquelas intervenções diretas na imposição do governo central nos presidentes da província, né? Então, em 35 estoura a revolta, né? E em 1936 é proclamada a República do Rio Grandense. As forças do governo são derrotadas, sob a liderança, né, de Bento Gonçalves, outros líderes, né? Em 36 proclamam a República Rio-Grandense, com Constituição, hino e tudo. Até hoje eles têm essa coisa muito guardada na sua tradição lá no Rio Grande do Sul. Destaca a figura de Bento Manuel Ribeiro, Davi Canabravo, chefes militares, e do italiano Giuseppe Garibaldi, que era um republicano ferrenho, né? Já lutara lá na independência das províncias platinas e agora estava ali na região, um líder, um chefe militar de grande galhardia, né? Depois ele vai lá para a Itália brigar, lutar na guerra de unificação italiana, a partir de 1848. Ele casa com uma brasileira, Anita Garibaldi, ela vai embora com ele para lá, e inclusive ela é considerada uma heroína lá, respeitada na Itália. Sob a liderança, inclusive, de Giuseppe Garibaldi, em 39 é proclamada a República Juliana, de Santa Catarina. Portanto, o movimento se expandia. Embora no primeiro momento não houvesse um caráter de separação, mas ela ganha esse caráter do separatista durante o movimento. Esses revoltosos sempre defenderam a questão do federalismo, quer dizer, maior autonomia para as províncias, direito de eleger os seus representantes, o seu governo, né, o seu executivo, né, menos intervenção do poder central, né, tá, regencial. Então, em 42, é nomeado Barão de Caxias, aquele lá que lutou na Sabinada, que debelou Sabinada, né? Agora é o Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, né? O Barão de Caxias. Ganhou esse nome por causa da cidade de Caxias, lá no, no Maranhão, né? Onde ele expulsou os revoltosos, né? E devolveu à elite maranhense poder naquela cidade. E ele começa
também, além né, eles cercam os revoltosos ali na região da divisa com o Uruguai, né, e etc., né, pelo mar. Mas mais do que o confronto militar, ele inicia uma política de pacificação a partir de negociações com os revoltosos, né? Então, no final, aí, já no ano de 45, ele concede anistia a todos os revoltosos, inclusive aqueles que eram militares, são incorporados ao Exército Brasileiro, no mesmo posto que ocupavam dentro do Exército Revoltoso. Fortalece a Assembleia Local, né? A Assembleia Local, ou seja, dá mais poder, portanto, começa uma descentralização, diminui impostos, cria uma política de proteção de mercado. Então, o movimento acaba, né? Reintegrado aquela região ao Brasil, né? Sobre o governo central dos regentes, e esse movimento vai considerar aí ser chamado o movimento que consolidou o domínio dos estancieiros no sul do país. Esse domínio oligárquico, né? Da oligarquia agrária ou pecuária, né? Pecuarista do Rio Grande do Sul. Essa massa popular que lutou nesses exércitos de rebeldes é uma massa popular que não foi. Eles serviam apenas como bucha de canhão, como, né, massa de luta, mas jamais como, de fato, participando do manifesto do movimento. Né? A isso coube a elite gaúcha fazer isso, a elite rio-grandense. Os escravos, né? Tratado, eles eram obrigados a lutar, mas não havia nenhuma perspectiva de melhoria na qualidade de vida desses indivíduos, porque não se falava em abolição da escravatura, porque, afinal de contas, era a mão de obra escrava que mantinha, né, que, né, dominava o setor produtivo ali de mão de obra naquela atividade econômica. Então, ela não tem um caráter popular. Mas é a última rebelião, assim, de fato, né? Eu vou falar depois da Praieira, mas aí já é um outro processo lá no primeiro reinado, no segundo reinado. Com isso, o que nós podemos chegar a conclusão que chegamos é que essa elite regencial, esse período regencial, conseguiu controlar, mesmo sob forte violência, né, e repressão, e ao custo de morte da população altíssimo, né, e violência altíssima, preitada sobre esses brasileiros e brasileiras, sertanejos, escravos, né, ex-escravos. A regência conseguiu manter a unidade territorial e manter a aristocracia agrária no poder. Então, o Brasil não mudou muita coisa nesse período, né? Mas é o princípio da história. Então, ali já houve a participação e já ficou claro que a população estava descontente. Isso vai desembocar aí no final, no golpe da maioridade, 1940, quando antecipa a maioridade de Dom Pedro, e ele é elevado ao cargo de imperador do Brasil e começa o segundo reinado, sobre agora a liderança de Dom Pedro II. Esse, de fato, brasileiro, né? E que vai reinar aí por longos 49 anos. Assunto a nós tratarmos num outro momento. Saudações a todas e a todos. Tenham todos uma boa semana, um bom final de semana.